Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico e nós estamos estudando Gênesis. Nós estamos em Gênesis capítulo 4. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, você vai ter que ver os outros vídeos anteriores para que você possa entender aquilo que nós estamos falando, porque senão você não vai entender. E com apenas um estudo nós não podemos destrinchar esses capítulos de Gênesis. Então nós estamos indo pouco a pouco estudando cada versículo. Aqui no versículo 4 está dizendo, no capítulo 4, o nascimento de Caim e Abel. Aqui está escrito assim: e conheceu Adão a Eva. Vamos ver o que é a palavra conhecer no dicionário. Conhecer é ter relações sexuais. Então são vários sentidos que tem essa palavra conhecer. Ter relações sexuais. Então aqui, e conheceu Adão a Eva. Quer dizer, Adão teve relação sexual com a Eva. Aqui tem uma vírgula. Sua mulher, vírgula, dá uma paradinha. E ela concebeu, vírgula, e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Muitas pessoas leem isso aqui e falam que Caim é filho de Adão. Mas Caim não é filho de Adão. Nós vamos provar pelas escrituras que Caim não é filho de Adão. E quando Adão teve relação com Eva, Eva já estava grávida. Ela já estava grávida da serpente. Uma mulher pode engravidar de dois homens, como aconteceu um caso aqui. Aconteceu um caso no estado de Goiás, uma cidade chamada Mineiros. Uma mulher engravidou de dois homens, teve um filho branco, loiro, e teve um filho negro, um de cada pai. E conheceu Adão a Eva, teve relação com Eva, sua mulher, e ela concebeu. Aqui está dizendo que ela concebeu, aqui não está dizendo que ela engravidou de Adão, não. Então nós temos que ler devagar, respeitando a vírgula e respeitando entre linha. E teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Aqui, pela lei, esta lei de ter um filho, por exemplo, uma mulher que tem um filho fora do casamento, ela está pecando, mas ela teve um filho. Mas quem criou a lei? Ela está usando uma lei que Deus criou, uma lei da concepção. A Eva teve a lei da concepção. Caim e Abel eram gêmeos. Veja aqui no verso 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. Os dois eram gêmeos. Adão conheceu a Eva duas vezes aqui na Bíblia. Veja aqui, ó. E conheceu Adão a Eva. Aqui é uma vez que Adão conheceu a Eva. Aqui no verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Então Adão conheceu a Eva duas vezes. Dessas duas vezes que Adão conheceu a Eva, teve relação com a Eva teve 3 filhos. E somente 2 era de Adão. Agora nós vamos provar pelas escrituras. Aqui está escrito aqui, ó.
Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Veja, aqui a Bíblia já está desfazendo de Caim como filho de Adão, que Adão já estava com 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. A imagem de Adão era Sete, era a imagem de Adão. Abel aqui já tinha morrido. E Caim? Caim não é a imagem de Adão? Aqui em São Judas, no verso 14, está escrito assim, ó: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque é o sétimo depois de Adão. Aqui em Crônicas, você vai ver a genealogia de Adão. Veja aqui: Adão, Sete, Enos, Quenã, Malalel, Jarete e Enoque. Veja que Enoque é o sétimo. O sétimo depois de Adão. Se Enoque é o sétimo depois de Adão, cadê o nome de Caim aqui? Caim não é filho de Adão. Veja, o nome dele não se apresenta em Crônicas. E o de Abel? Abel morreu. Abel não teve descendência. Abel não teve descendência. Então o próximo filho de Adão foi quem? Foi Sete. Então Adão viveu 130 anos, gerou um filho segundo a sua semelhança. Quando Adão estava com 130 anos, ele gerou Sete, o único filho segundo a sua semelhança. Chamou seu nome Sete. Enoque é o sétimo. Então aqui não está o nome de Caim como filho de Adão. Então quem é o pai de Caim? A Bíblia dá a resposta aqui em 1 João 3. Está escrito assim, ó: não como Caim, que era do maligno. Veja, Caim era filho da serpente. O diabo entrou na serpente e fez com que Eva transasse com a serpente. E Eva engravidou da serpente, correu e transou com Adão, engravidou de Adão também. Teve gêmeos, engravidou de 2 filhos. Abel, que foi o sêmen de Adão, e Caim, que foi o sêmen da serpente. Então aqui está, não como Caim, que era do maligno. Então o maligno aqui, o pai de Caim era quem? O diabo. É por isso que aqui em São Mateus, aqui, ó, João fala com os fariseus: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que ele fala raça de víbora? Raça de víbora é o quê? Víbora é pessoas, é cobra. Então a descendência dos fariseus era da descendência da serpente. Mas Jesus aqui fala em São Mateus 12, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Aqui em São Mateus 13 está escrito assim, ó: que semeia a boa semente é o filho do homem. O que é a boa semente? A boa semente foi Deus que plantou, foi Adão. Adão foi a boa semente. A Bíblia não está falando de plantas, a Bíblia está falando de pessoas. A Bíblia se volta para o homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O que é a boa semente? A boa semente é Sete. Sete foi a boa semente, que são os filhos de Adão com Eva. E o joio são os filhos do maligno. Então o maligno tem filho? Tem. Aqui, ó: o inimigo que o semeou é o diabo. Então a serpente, o diabo através da serpente semeou no ventre de Eva. A Eva é o terreno, a mulher é o terreno. O homem tem a semente, que é o sêmen. Então o homem, quando vai ter filhos através da mulher, o homem planta no terreno que é a mulher. E a semente cresce no ventre da mulher. Então a mulher é o terreno e o homem tem a semente. O inimigo que semeou é o diabo. Então o diabo semeou no ventre de Eva. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Então esse joio aqui são os filhos da serpente que está sobre essa terra aqui, ó. Então hoje nós temos muito mais filho da serpente do que filho de Adão. Assim será na consumação deste mundo. Então os filhos da serpente que estão misturados neste mundo serão queimados. E a boa semente irá para o celeiro de Deus. Então aqui em São Mateus 15, está escrito assim, ó, ele porém respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então o que é essa planta aqui? Essa planta aqui são os filhos da serpente, que não foi Deus que plantou. Deus plantou Sete, plantou Abel, mas não plantou Caim. Aqui ele já está comparando aqui, ó. Os fariseus são os filhos da serpente. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aqui em São João 8, veja aqui. São João 8, verso 44, Jesus falando com os fariseus. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem que ele está falando aqui? Quem é que foi homicida desde o princípio? Quem é que matou Abel? Caim. Então, seu pai foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade. Veja, aqui, claramente aqui dizendo que os fariseus são descendência de Caim. Aqui em primeira carta de João 3, 1 João 3, veja aqui, ó. Ah, todo mundo filho de Deus. Não é todo mundo filho de Deus, nós somos criaturas de Deus, veja aqui, ó. Aqui, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O diabo tem filhos? Tem. A Bíblia fala que os filhos do diabo são da descendência de Caim. Judas era da descendência de Caim. Por isso que Judas era um diabo. Por isso que aqui está escrito aqui, ó. Em São João 6, respondendo-lhe Jesus. Veja que Jesus fala, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele não diz que Judas estava com o diabo, ele diz que Judas era um diabo. Então Judas era da semente da serpente. Então nós temos pregadores aí, ó, são semente da serpente. Como conhecê-los? Pelos seus frutos os conhecereis. Veja a palavra que eles pregam. Pelos frutos vocês conhecerão. São a semente da serpente. A semente da serpente é religiosa. Isso o diabo não quer que ninguém saiba que ele é religioso. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim ofereceu frutos da terra pensando que a Eva tinha comido maçã, sua mãe tinha comido maçã. Então ele ofereceu, fez aquele banquete bonito, aquela igreja bonita, aquela adoração bonita. Quem é que faz a adoração bonita hoje? A descendência de Caim, igreja bonita, templo chique. Agora veja que a adoração de Abel, como é que foi? Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel sacrificou uma ovelha. Veja que culto mais feio foi o culto de Abel. Matou um cordeiro, enquanto o outro fez um culto bonito. Por que Deus se atentou para Abel? Porque Abel, ele teve revelação que o pecado da sua mãe foi sangue, foi transa, foi ato sexual. Então ele ofereceu cordeiro sangrento, enquanto o irmão dele, Caim, ofereceu frutas. E Deus não atentou para ele, porque fez o culto sem revelação, como os pastores de hoje fazem culto sem revelação, igreja bonita, mas sem revelação. Deus não está atentando para esse gospel. Deus não está atentando para esse rock religioso que veio do inferno. Isso veio do inferno. Isso é fogo estranho acendido no altar.
Deus não se agrada disso. Então as pessoas estão pensando que Deus está se agradando disso. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Veja que o semblante de Caim caiu. Por quê? Caim viu que ele não era filho de Deus. Ele viu que ele não era filho de Deus. Por isso ele sentiu inveja de Abel, que ele viu que Abel era filho de Deus e ele não era filho de Deus. Ele viu que o pai dele era serpente. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, sobre ele dominarás. Veja, o desejo dos filhos da serpente domina eles. Eles não conseguem servir a Deus. Eles querem servir a Deus da maneira deles. Eles querem servir dois senhores. Servir a Deus e a Mamon, isso não é possível. Jesus disse que isso não é possível. Ninguém pode servir a dois senhores. E eles não querem voltar atrás. A descendência de Caim, irmãos, ela não consegue se arrepender. Então Deus falou aqui, Caim adora direito, adora igual seu irmão. E Caim arrependeu? Não. Ele foi lá, sentou o cacete na cabeça do irmão dele. Sentou o cacete na cabeça do irmão dele, mostrando a sua semente. Deus permitiu para mostrar a semente, a diferença das duas sementes. Então, o maior ódio que existe é o ódio religioso. O ódio religioso. Os falsos cristãos vão perseguir o verdadeiro no fim. Naquele momento, Caim sentiu raiva de Deus. Ele queria pegar Deus, mas não tinha como pegar Deus. Então, ele foi nos filhos, ele foi no filho de Deus, que foi Abel, seu irmão. Ele descontou a raiva dele em Abel. E hoje, a descendência de Caim não pode pegar Deus. Então, o que ela faz? Ela vem sobre a descendência dos filhos de Deus. Aí desconta nos filhos. Vai atacar os filhos de Deus nessa terra. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e mostre este vídeo para aquele que está necessitado de uma pregação como esta, para que o YouTube entenda que esse ensinamento é um ensinamento importante, que possa lançar mais vídeos, levar os nossos vídeos à plataforma. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.